We're watching for the coming of that glad millennium day, when our blessed Lord shall come, catch His waiting bride away. All the earth is groaning, crying for that day of sweet release, when our Savior shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. Yes, our Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound, 1,000 years will have tempter then, after Jesus shall come back to earth again. As I said the other day, I believe at Brother Fuller's church, the bicycle rider in Canada. Well, all of them thought they could outride this boy, this little old sissy, and he's the only one who couldn't ride without holding the handlebars. Como disse o outro dia, creio que é na igreja do irmão Fuller, do ciclista no Canadá. Bem, todos eles achavam que podiam ser melhores do que este rapaz, não passava de um rapazinho delicado. E ele era o único que não sabia andar sem segurar o guidão. I'm glad I like to be one of those handlebar riders. Take a hold of both sides of the cross and say, nothing in my arms I bring. Let me hold to the cross, Lord. I have no intellectuals. I have nothing. Let me just hold here. Look way out yonder. Estou contente de gostar de ser um dos antigos ciclistas de guidão, segurar ambos os lados da cruz e dizer, nada trago em meus braços, deixa-me apegar minha cruz, Senhor. Não tenho intelectualidade, não tenho nada, deixa-me apenas segurar aqui, olhar além. And they had a 12-inch plank to ride for a city block to get a $100 Schwinn bicycle. E tinham uma prancha de 30 centímetros para andar por um quarteirão para ganhar uma bicicleta Schwinn de $100. All those boys who could ride without holding, go downtown, get their mother's groceries and come back without even touching the handlebars, everyone began to look. They wasn't used to holding to the handlebars, and they fell off. Todos aqueles meninos que sabiam andar sem segurar iam ao centro da cidade para comprar mantimentos para a mãe e voltavam e nem tocavam no guidão. Todos eles começaram a olhar. Não estavam acostumados a segurar no guidão e caíram. But this little old boy got on there and helped the handlebars and rode it to the end. They asked him, so, how did you do it? Mas aquele menino montou lá e segurou o guidão e andou até o fim. Perguntaram-lhe, disseram, como fez isso? He says, here's where you make your mistake, fellas. You're all better riders than I am. But you were looking here, and said it made you nervous to see what... Ele disse, foi nisto que vocês erraram, companheiros. Vocês são melhores ciclistas do que eu, mas estavam olhando aqui. E disse, isso os deixou nervosos, ver o quê? You're trying to balance yourself and you fell off. Said, I never looked here at all. I watched the end. And kept steady. Vocês estavam tentando se equilibrar e caíram. Disse, eu não olhei nenhuma vez aqui. Fiquei de olho no fim e fiquei firme. That's what we're to do. Don't look at these little things now. Did this one do this or that one do that? Watch the end and keep steady. Christ is coming. Watch the end. Just keep steady. Isso é o que devemos fazer. Não olhem para estas pequenas coisas agora. Será que este fez isso ou fez aquilo? Fiquem de olho no fim e fiquem firmes. Cristo está vindo. Observem o fim, apenas fiquem firmes. Don't notice what's going on now. Watch what's going to go on out yonder. At the end time, when we're going to have to stand and give an account for our lives. Não reparem no que está acontecendo agora. Observem o que vai acontecer além, no tempo do fim, quando teremos de nos apresentar e prestar contas pela nossa vida. David wasn't watching that little old Benjamite throw dirt on him. He's crippled anyhow. He never noticed him. He wouldn't even let the guard cut his head off. Let him alone. God told him to do that. God told him to curse me. Let him alone. Davi não estava de olho naquele pequeno benjamita que jogava terra nele. Ele era aleijado de qualquer maneira. Ele não pôs atenção nele. Ele nem deixou o guarda cortar-lhe a cabeça. Disse, deixa-o. Deus lhe disse para fazer isso. Deus lhe disse para me amaldiçoar. Deixa-o. For David knew that someday he was returning in power. That Benjamin would have his time.
pois Davi sabia que algum dia retornaria em poder. Chegaria a hora daquele benjamita. Yes, that's it. The church will rise and triumph. I was just sent to pray for his sick children anyhow. That's all I can do, wherever they are and what church they are. It makes me no difference. Sim, é isso. A igreja se levantará em triunfo. Só fui enviado para orar por seus filhos enfermos de qualquer maneira. É tudo que posso fazer. Onde quer que estejam e em que igreja estejam, não faz diferença para mim. I'm trying to pray for his sick children, trying to manifest the gift for his glory. That's the reason I never did belong to anything. Estou tentando orar por seus filhos enfermos, tentando manifestar o dom para a sua glória. É por isso que nunca pertenci a nada. Now remember, that's all right. See, I'm not saying that now. I want you to get me clear. I believe that God's got Christians in every church. His children. Agora lembrem-se, isso está bem. Vejam, não estou dizendo isso agora. Quero que me entendam bem que creio que Deus tem cristãos em cada igreja, seus filhos. He's never questioned me on that. I just sent to pray for the children and to do these things and to manifest Him. Ele nunca me questionou sobre isso. Apenas fui enviado para orar pelos filhos e fazer estas coisas e manifestá-lo. Now you see Jesus and these prophets, everything that they spoke of had to be true, for it was the power of God in them, God Himself speaking through them of His own self coming to His own glory. Agora, vejam, Jesus e esses profetas, tudo o que eles falaram tinha de ser verdade, pois era o poder de Deus neles. O próprio Deus falando através deles a respeito de si mesmo vir para a sua própria glória. Who's president? Are we going to have enough rain this year? I don't mean nothing. Quem é presidente? Quem vai ser? Vai ser? Será que vamos ter chuva suficiente este ano? Isso não significa nada. Something to the glory of God, something to set the church in order, something for the power of God, not to make yourself a name, but to make the glory of God manifested. Algo para a glória de Deus, algo para pôr a igreja em ordem, algo para o poder de Deus, não para tornar-se conhecido, mas para tornar a glória de Deus manifestada. Now, we notice that all those prophets and all they said about Him, everything come to true because He was the theme of the Old Testament. Agora, notamos que todos aqueles profetas e tudo o que disseram a respeito dele, tudo veio a ser verdade, porque ele era o tema do Antigo Testamento. Jesus, the Messiah, coming Messiah, was what every prophet looked from Adam to Malachi. Every prophet spoke of the coming of the Lord. Foi para Jesus, o Messias vindouro, que todo profeta olhou desde Adão até Malaquias. Todo profeta falou da vinda do Senhor. Each one put his part in because he was anointed of God. That's all he could speak of. Cada incluiu sua parte porque estava ungido por Deus. Era tudo de que ele podia falar. Now, wish we had more time on it. But watch, everything that they said come to pass. Looky here, let's just take some of the things that the prophet said. Agora, gostaria que tivéssemos mais tempo nisso, mas observem, tudo o que eles disseram aconteceu. Olhem aqui, tomemos apenas algumas das coisas que os profetas disseram. A virgin shall conceive and bear a child. Did it happen? Sure. His name shall be called Emmanuel, Prince of Peace, Mighty God, Everlasting Father. Uma virgem conceberá e dará à luz uma criança. Aconteceu? Claro. Seu nome será Emanuel, Príncipe da Paz, Deus forte, Pai da eternidade. That's what He was. Exactly. The everlasting Father. No man should be called Father on this earth, but God is your Father. É o que ele foi, exatamente. O Pai da eternidade. Ninguém nesta terra deveria ser chamado Pai, mas Deus que é o seu Pai. All right? Now let's see again. He was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquity. The chastisement of our peace upon Him, with His stripes we were healed. Muito bem. Agora vejamos novamente. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões
E moído por causa da nossa iniquidade, o castigo que nos traz a paz, sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Pilate's judgment hall, while the very man having his back lanced like that with a cat o' nine-tailed whip, didn't realize that the Scripture said it would be that way. They didn't have discernment of spirit. A audiência de Pilatos, enquanto o próprio homem, tendo suas costas açoitadas daquela maneira, com um chicote chamado gato de 9 caudas, não percebeu que as Escrituras disseram que seria assim. Eles não tinham discernimento de espírito. Those priests who said, away with him, and on the cross, when they shot out their lips and things like that, when you heard him crying, my God, why hast thou forsaken me? They didn't have discernment. Aqueles sacerdotes que diziam, tira, tira. E na cruz, quando eles estenderam os lábios e coisas assim, quando o ouviram clamar, Deus meu, por que me desamparaste? Eles não tinham discernimento. See? They couldn't discern the Spirit. That's what David was speaking of in the 22nd Psalm. They shot out their lip not knowing they were doing it, just the same as that Benjamite did to David. Vejam, eles não podiam discernir o Espírito. Era disso que Davi estava falando no Salmo 22. Eles estenderam os lábios, não sabendo que estavam fazendo isso. Exatamente o que aquele benjamita fez a Davi. See, he thought David was all wrong because he didn't agree with him on his principles of running his kingdom. He didn't understand that it was the Spirit of God in David doing it. Vejam, ele achou que Davi estava todo errado, porque não concordava com ele em seus princípios de governar seu reino. Ele não entendeu que era o Espírito de Deus em Davi fazendo isso. That's where we must discern today. The spirit of the man. What's he trying to do? What's he getting at? Not what group he belongs to or what this, that, or the other. É aí onde devemos discernir hoje o espírito de um homem. O que ele está tentando fazer? O que ele está querendo? Não a que grupo ele pertence, ou o que isto, aquilo ou aquilo mais. Whether he's a white man, black man, yellow man, or whatever he is, let's see what he's trying to achieve and take that. See what he's trying to do for the kingdom of God. If he's got odd ideas to ours, that's perfectly all right. If he's trying to achieve something for the kingdom of God, discern that in him. Se é branco, negro, amarelo ou o que seja, vejamos o que ele está tentando realizar e consideremos isso. Vejamos o que ele está tentando fazer para o reino de Deus. Se tem ideias estranhas às nossas, está perfeitamente bem. Se está tentando realizar algo para o reino de Deus, discernam isso nele. If he's wrong and true in heart, God will bring him around to the truth of the thing after a while. Let him alone. Let him alone. See what he's trying to do. Se ele estiver errado e for verdadeiro de coração, Deus o levará à verdade disso depois de um tempo. Deixem-no, deixem-no, vejam o que ele está tentando fazer. Now we see here, then we find out in his death, when he died at the cross and crying, all the things the prophets spoke of him, they pierced my hands and my feet. There it was fulfilled. Agora vemos aqui, então verificamos em sua morte, quando ele morreu na cruz, reclamando tudo que os profetas falaram dele. Traspassaram-me as mãos e os pés, ali se cumpriu. The prophets was right. They thought it was themselves or cried like it was themselves, but it was manifested in the cross. Os profetas estavam certos. Eles achavam que eram eles mesmos ou clamavam como se fossem eles mesmos, mas foi manifestado na cruz. He was numbered with the transgressors. That's what he was done. He was with the transgressors. In his death he made his burial with the rich. He did. He was buried in a rich man's grave. Ele foi contado com os transgressores. Isso é o que foi feito com ele. Ele esteve com os transgressores. Em sua morte, puseram seu sepultamento com os ricos. Ele foi sepultado no túmulo de um homem rico. I will not leave his soul. He will not leave my soul, said David. The Spirit of God in David speaking out. He will not leave my soul in hell, neither will he suffer his Holy One to see corruption, like as if David would be the Holy One. Não deixarei sua alma. Ele não deixará minha alma, disse Davi, o Espírito de Deus em Davi falando. Ele não deixará a minha alma no inferno, nem permitirá que o seu santo veja corrupção. Como se Davi fosse o santo.
It wasn't David, it was the Spirit of God in David crying out. See, the Spirit of God in the man crying out. Não era Davi, era o Espírito de Deus em Davi clamando. Vejam, o Espírito de Deus no homem clamando. Some of them said, listen to that old hypocrite up there. He wasn't. It was the Spirit of God in him crying out. See? The Spirit of God manifested itself. Not leave his soul in hell, neither will it suffer my Holy One to see corruption. Alguns deles disseram, ouçam aquele velho hipócrita lá. Não era ele, era o Espírito de Deus nele clamando. Vejam, o Espírito de Deus manifesta a si mesmo. Não deixará sua alma no inferno, nem permitirá que o meu santo veja a corrupção. Now, brethren, in closing, may I say this. Our time gets away. But look, may I say this in closing with these scriptures here. Agora, irmãos, encerrando, permitam-me dizer isto. Nosso tempo está se esgotando, mas, olhem, permitam-me dizer isto, encerrando com estas escrituras aqui. Let's see, if a man that all the Old Testament theme was about him, all the holy prophets anointed with God's Spirit, if all that and everything that they said was fulfilled to the letter exactly in him, surely that great person called the Son of God ought to know how to set up the New Testament church. Vejamos, se um homem, que o tema de todo o Antigo Testamento era sobre ele, todos os santos profetas ungidos com o Espírito de Deus, se tudo isso e tudo o que eles disseram se cumpriu exatamente ao pé da letra nele, com certeza essa grande pessoa chamada o Filho de Deus deve saber como estabelecer a igreja do Novo Testamento. Don't you believe that? He ought to have a conception to know how to set up the New Testament church. Vocês não creem nisso? Ele deve ter uma concepção para saber como estabelecer a igreja do Novo Testamento. The first thing I want to call to your attention over here in Matthew 16th chapter, that when he is speaking there, when he come down was talking to the disciples, he said, who does man say I, the Son of Man, am? A primeira coisa a que quero lhes chamar a atenção, aqui em Mateus capítulo 16, quando ele está falando, então, quando ele desceu e estava falando com os discípulos, ele disse, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? And they said, some say you're Elias, and some say you're so-and-so, and some say you're so-and-so, and like that. Different one. He said, but who do you say that I am? E eles disseram, alguns dizem que tu és Elias, e alguns dizem que tu és fulano, e alguns dizem que tu és Beltrano, e assim diversos. Ele disse, e vós, quem dizeis que eu sou? And Peter said, thou art the Christ, the Son of the living God. He said, blessed art thou, Simon, son of Jonas, for flesh and blood has not revealed this to you, but my Father which is in heaven has revealed this to you. E Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele disse, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus te revelou isso. And I say unto thee, thou art Simon, or art Peter, and upon this rock I'll build my church, and the gates of hell can't prevail against it. Now there we're speaking of the church. E eu te digo que tu és Simão, ou Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Agora, aí estamos falando da igreja. Now watch closely, and if I'm wrong, God forgive me and you forgive me. Agora, observem atentamente. E se eu estou errado, que Deus me perdoe e vocês me perdoem. Now the Catholic Church says that was a stone laying there. Peter. And upon Peter he built the church. Now we know that that's wrong. We Protestants disagree with it. Agora, a Igreja Católica diz que aquela foi uma pedra que se encontrava lá, Pedro, e sobre Pedro ele edificou a igreja. Agora, sabemos que isso está errado. Nós, protestantes, discordamos disso. But we Protestants says it was himself that he built a church upon, himself. But if you'll notice, I want to disagree with that, friendly. It wasn't that. It was upon the spiritual revelation of himself. Amen. Mas nós, protestantes, dizemos, foi ele mesmo que edificou a igreja sobre si mesmo. Mas, se notarem, quero discordar disso amigavelmente. Não foi isso.
foi sobre a revelação espiritual de si. Estão vendo? Flesh and blood, you never learn this in a seminary, as good as they are. You never learn this by some church creed, as good as it is. It's all right. But flesh and blood has not revealed this to you. A carne e o sangue. Você nunca aprendeu isso em seminário, por melhores que sejam. Você nunca aprendeu isso por meio de algum credo da igreja, por melhor que seja. Está bem, mas a carne e o sangue não revelou isso a você. It's not an intellectual conception of how you make your speech, how you must bow yourself, what great thing you must do here on earth. That isn't what it is. Não é uma concepção intelectual de como você deve fazer seu discurso, como você deve se curvar, ou que grande coisa você deve fazer aqui na terra. Não é isso. It isn't build a great thing or do a great thing. What it is a revelation of the Word of God. He was the Word. Não é edificar uma coisa grande ou fazer uma coisa grande. O que é uma revelação da palavra de Deus. Ele era a palavra. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word was made manifest and dwelt among us. That was the revelation of the Word of God. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se manifestou e habitou entre nós. Isso foi a revelação da palavra de Deus. Spirit in Peter, revealing by spiritual revelation that he was the Son of God made manifest. The God of glory manifesting the glory of God. Upon this rock, spiritual revelation of the Word, I'll build my church. O Espírito em Pedro, revelando por revelação espiritual que ele era o Filho de Deus manifestado. O Deus da glória, manifestando a glória de Deus. Sobre esta pedra, revelação espiritual da palavra, edificarei a minha igreja. Why? If them prophets was under God, speaking by the Holy Spirit that was the Son of God, the same Spirit on this side reveals right back the same thing. You see it? Porque, se aqueles profetas estavam sob Deus, falando pelo Espírito Santo que aquele era o Filho de Deus, o mesmo Espírito Santo deste lado volta a revelar a mesma coisa. Estão vendo? Flesh and blood, you can't learn it in a seminary. You get your DD and your PhD and LD, them's all right. Wish I had it. That's right, but still that's not it. You don't have to have it, yet it's good to have it. A carne e o sangue. Não se pode aprender isso em um seminário. Você recebe seu doutorado em divindade, seu doutorado em filosofia e o doutorado em leis, ou... Essas coisas são boas, quisera tê-las, isso mesmo, mas ainda assim não é isto. Você não tem de ter, todavia é bom ter. You can be this plus, but if you have to rub out the plus, take this. This is that. If this ain't that, let me have this anyhow. I want this. This. Você pode ser isto e mais. Mas se tiver de apagar o mais, fique com isto. Isto é aquilo. Se não for aquilo, deixem ficar com isto de qualquer maneira. Eu quero isto. Isto. Flesh and blood has not revealed this to you. You never learn it through the educational line. You never learn it through denominational lines. Não revelou a carne e o sangue. Vocês não aprenderam isto pela via educacional. Vocês não aprenderam isso pelas vias denominacionais. They're fine. Education, denomination is fine. That's part of it. But people are laying too much to that and they're leaving the spiritual discernment. Amen. See? Elas são ótimas. Instrução, denominação é ótima. É parte disso. Mas as pessoas estão dando ênfase demais a isso e deixando o discernimento espiritual. Estão vendo? Flesh and blood has not revealed this to you, but my Father which is in heaven has revealed this to you. And upon this rock I'll build my church, and the gates of hell can't prevail against it. Will never be able to prevail, show they would be against it. Não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai, que está nos céus, revelou. E sobre
esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Nunca conseguirão prevalecer. Mostrou que estariam contra ela. Now watch and see where the gates of hell is against. It ain't against the denomination. The government recognizes that. It is, the world recognizes our denominations, all of them. Agora, observem e vejam o que é que as portas do inferno estão contra. Não é contra a denominação. O governo a reconhece. Não é. O mundo reconhece nossas denominações, todas elas. We have the rights. Each one of us as American citizens, we have the rights of denomination, which is fine. We appreciate that. But that's not what the gates of hell is against. Nós temos direito, cada um de nós, como cidadãos americanos, temos direito à denominação. O que está bem, nós somos gratos por isso. Mas não é contra isso que as portas do inferno estão. It's against the spiritual revelation of Christ being here now, the same yesterday, today, and forever. That's what it's against. The gates of hell shall be against it, but it shall never prevail. Estão contra a revelação espiritual de Cristo, estando aqui agora, o mesmo ontem, hoje e eternamente. É contra isso que estão. As portas do inferno estarão contra ela, mas nunca prevalecerão. There you are. Spiritual discernment. Regardless of who it is my brother, as long as he's trying to achieve the same purpose that I'm working for. Aí está, discernimento espiritual. Independente de quem seja, é meu irmão, contanto que esteja tentando alcançar o mesmo objetivo pelo qual estou trabalhando. Let him be prophet, let him be pastor, let him be deacon, let him be so-and-so, let God honor him this way, that way, whatever it is, dishonor me, whatever he wants to do, but yet that's my brother! Seja ele profeta, seja pastor, seja diácono, seja fulano de tal, que Deus o honre desta maneira, daquela maneira, seja o que for, me desonre, faça o que quiser, mas ainda assim é meu irmão. We're working for the same thing. We're sending all of our works into the same kingdom yonder. He's working for the same thing I am. Spiritual discernment, spiritual revelation of God. Estamos trabalhando pela mesma coisa. Estamos enviando todas as nossas obras para o mesmo reino além. Ele está trabalhando pela mesma coisa que eu, discernimento espiritual, revelação espiritual de Deus. Look here, if you want, Jesus, I preached the other night somewhere, maybe down there. It wasn't so from the beginning. We have to go back to the beginning to find our text now for just a moment. Olhem aqui, se quiserem, Jesus, eu preguei a outra noite em algum lugar, talvez lá. Não foi assim ao princípio. Temos de voltar ao princípio para encontrar nosso texto agora só por um momento. At the beginning there was Cain, intellectual. Built a fine church. We would say made a fine altar. Offered up a sacrifice. Prayed, sincere, gave thanks, paid his tithes. Everything just as religious as Abel was. No princípio, houve Caim, intelectual. Construiu uma bela igreja, diríamos. Fez um belo altar. Ofereceu um sacrifício. Orou, sincero. Deu graças, pagou o seu dízimo. Tudo tão religioso quanto Abel. Oh, they come from the east and west. They come from the land afar to feast with our King, to dine as his guest. How blessed these pilgrims are, all beholding his hallowed face, aglow with love divine. Bless partakers of his grace, as gems in his crown to shine. Oh, Jesus is coming soon. Our trials will then be o'er. Oh, what if our Lord this moment should come for those who are free from sin? Oh, then would it bring you joy, our sorrow and deep despair
When the Lord in glory comes, we'll meet Him up in the air. You like that? Let's try it again. Oh, they'll come from the east and west. Oh, they come from the land afar to feast with our King, to dine as His guest. How blessed these pilgrims are, beholding His hallowed face, aglow with love divine. Oh, blessed partakers of His grace, as gems in His crown to shine.